Fala aí, galera, começando aqui mais um vídeo. Galera, vamos acompanhar o que o pessoal lá do Sport Center, da ESPN, falou aí sobre essa vitória do Cruzeiro, essa classificação e o chocolate, né? 4-0 no agregado aí e classificação garantida. Agora só dezembro, né? Semifinal contra o Corinthians aí. Já deixa aquele like, se inscreve e bora acompanhar o vídeo. Olá, fãs de esporte, sejam todos muito bem-vindos. Está começando mais uma edição do Sport Center com pós-jogo de Copa do Brasil. Vamos falar muito de Cruzeiro e Atlético. O Cruzeiro venceu novamente o Atlético 2-0 com mais uma noite inspirada de Caio Jorge. O Cruzeiro está classificado para a semifinal da Copa do Brasil e agora vai enfrentar o Corinthians. Os jogos só em dezembro. André Kfouri, muito boa noite. Boa noite, Marcela. Boa noite, Gustavo. Uma ótima noite a você que é fã de esportes. E o Cruzeiro foi absoluto nos dois jogos. O placar de 4-0 no resultado agregado reflete o que aconteceu nas duas partidas mesmo. O Cruzeiro dominou, sobrou, estabeleceu sua diferença técnica em relação ao seu grande rival. No jogo de hoje ainda teve a felicidade, né, porque são coisas circunstanciais, de marcar cada um dos gols em momentos muito importantes do jogo, do ponto de vista do que poderia acontecer no caso de uma reviravolta no placar. Então o Cruzeiro faz 1-0 rápido e faz 2-0 logo no início do segundo tempo. Então, no momento em que o Caio Jorge fez mais um gol, e esse jogador está apresentando a todos que acompanham o futebol no Brasil uma temporada absolutamente insana, no momento em que ele fez o segundo gol no início da segunda parte, em relação a quem estaria nas semifinais, não havia mais dúvida, e era uma questão, claro, de levar o jogo até o final. Apenas uma reparação em relação ao que foi o jogo de hoje, eu sei que a gente vai ter oportunidade de comentar mais durante o programa, sim, mas em especial ali no primeiro tempo, na primeira meia hora, os jogadores dos dois times deram um péssimo exemplo, mas um péssimo exemplo. E houve ainda no primeiro tempo um episódio de torcedores do Cruzeiro jogando copos com cerveja, com bebida, nos jogadores do Atlético que aqueciam. E esse tipo de coisa acontece também, não só, mas também por causa daquilo que o torcedor que está no estádio já propenso a esse tipo de atitude que é absolutamente inexplicável porque prejudica o próprio time, né? Deu para ver os jogadores do Cruzeiro pedindo para a torcida parar de fazer aquilo, mas também por causa da temperatura do jogo, que é responsabilidade dos jogadores. Não deu para entender, embora exista muita rivalidade, jogo decisivo, às vezes até inimizade, tudo isso faz parte do futebol. Mas não deu para entender durante aquele período do jogo o envolvimento dos jogadores do Cruzeiro nessa pilha. Sim. Porque o Cruzeiro já vencia por 1-0, 3-0 no agregado. A única coisa que poderia, a única não, mas uma das poucas coisas que poderiam alterar o rumo da classificação era se o Cruzeiro tivesse um jogador expulso, por exemplo. Então era o momento do Cruzeiro abaixar a temperatura, pelo menos a temperatura dele, e conseguir levar o jogo até o fim. Mas o exemplo dado pelos jogadores, que em determinados momentos simplesmente ignoraram o jogo e passaram a lutar contra o árbitro, foi um péssimo exemplo na noite de hoje, que tinha tudo para ser uma noite bonita de futebol e, infelizmente, temos que falar sobre isso também. Pois é, daqui a pouco vamos falar mais, mostrar as imagens. O Arana também é expulso no final do segundo tempo, já no finalzinho do jogo. Inclusive o árbitro, ele termina a partida, não vou dar acréscimo não, vai acabar complicando ainda mais. O clima estava ficando muito pesado. Foi pesado durante toda a partida, depois do 1-0 parece que ninguém queria mesmo jogar, ficou difícil. Mas é um 2-0, muito bom para o Cruzeiro, que confirma o seu bom momento, confirma a sua vaga na semifinal da Copa do Brasil e ainda em um dia que deveria ser de muita alegria para o Atlético Mineiro, porque era o dia da estreia do Jorge Sampaoli. Jorge Sampaoli já começa com a cabeça quente, vai dormir pensando no que é que ele pode melhorar nesse Galo. Ô Zupa, já começa com aquela pergunta. Qual é a pergunta? O resultado de hoje, o resultado do confronto, mostra o abismo mesmo que hoje existe entre Cruzeiro e Galo? Boa noite, Marcela. Boa noite, André. Boa noite a todos. Mostra, mas não um abismo no papel. No papel os times são mais próximos, mas mostra o abismo do trabalho que é feito hoje, né? E claro que o Sampaoli não tem culpa nenhuma. Inclusive, o Sampaoli chegou ao Atlético para este jogo
porque existe um abismo muito grande de qualidade de trabalho entre as duas equipes, entre o que o Cruzeiro faz desde que o Jardim chegou e aquilo que o Atlético fazia na gestão anterior do Cuca, que acabou deixando o clube após a derrota no jogo de ida. De fato, hoje existe um desequilíbrio grande de qualidade de trabalho entre as duas equipes. Não por acaso o Cruzeiro é um dos melhores times do país, Sim. Prova isso no Campeonato Brasileiro e na Copa do Brasil, e o Galo é um time que a gente olha para o papel, vê potencial, não é um timaço, é um bom time, vê potencial, mas não consegue ver as coisas acontecerem. Existia uma expectativa do Sampaoli chegar e conseguir dar um choque rápido nesse elenco e algum tipo de mudança de postura para o jogo de hoje. De fato, ele fez algumas mudanças, jogou com 3 zagueiros a maior parte do tempo, com o Fausto Vera trabalhando como um zagueiro junto com o Lianco e com o Alonso, com o Coelho de ala pela direita e o Arana ala pela esquerda, só o Hulk mais à frente. Mas a verdade, assim, em muitos duelos a gente fica tentando passear por aqui, por ali, mas tem hora que nada é melhor do que uma frase assim: o Cruzeiro passeou. O Cruzeiro passeou nos 2 jogos. Foi um confronto desigual. Só o Cruzeiro jogou assim. O primeiro tempo do Galo no jogo de ida não foi ruim. Foi o primeiro tempo até equilibrado. Mas, assim, os 180 minutos foi um amasso do Cruzeiro para cima do Galo. Em nenhum momento o Atlético teve chance de classificação. Os gols no começo, especialmente o primeiro gol do Caio Jorge, o Cruzeiro é um time de pouca posse. Isso é no Campeonato Brasileiro, isso é na Copa do Brasil. Hoje ficou o jogo inteiro com menos de 30 de posse de bola. É um time de pouca posse. Esse time já tinha vantagem. Ele aumenta essa vantagem com 5 minutos de jogo. O jogo fica do jeitinho que o Cruzeiro gosta. Ficou perfeito para o Cruzeiro contra um time com um técnico que acabou de chegar. Então, e que sai para atacar, porque precisava também. E a gente viu vários contra-ataques do Cruzeiro depois do 1-0, com chance no primeiro tempo de ampliar o placar. O Cruzeiro acabou não aproveitando. Nem foi um jogo de tantas finalizações durante a maior parte do tempo. Reta final que teve um pouco mais. Então é uma classificação onde um time jogou e o outro time tentou. O Cruzeiro passeou contra o Galo na Copa do Brasil. E a posse de bola do Atlético Mineiro, já no finalzinho da partida, vai estar 74% a 26%. Mas o Cruzeiro tinha 6 chutes a gol e o Atlético 3. A eficiência do Cruzeiro realmente é muito maior do que a eficiência do Galo. Qual o tamanho hoje da diferença do Cruzeiro para o Galo, André? É difícil colocar em números, né? Mas em termos do que os dois times podem mostrar hoje, eu concordo com o Gustavo, plenamente com o que ele falou. Praticamente só o Cruzeiro jogou, somando aí os tempos todos das 2 partidas. A vantagem estabelecida no primeiro jogo vai condicionando, né, o decorrer da partida de ida. Hoje o gol cedo faz a mesma coisa. Em termos de dinâmica, o Cruzeiro ficou muito confortável, tanto em um jogo quanto no outro. Hoje eu acho que a partir do primeiro gol, fora aquele momento de descontrole que eu acabei de comentar, o Cruzeiro levou o jogo bem, depois, em especial no segundo tempo. Foi um jogo duro, ríspido, com muita reclamação, a parte disciplinar difícil para o árbitro. Mas eu acho que se você pegar essas 2 partidas, elas revelam com fidelidade a distância técnica e principalmente a distância competitiva entre o Cruzeiro e o Atlético. Eu acho que o placar mesmo se der para, né, se fosse possível, estabelecer um placar para mostrar qual é a diferença no momento, início do trabalho do Sampaoli. O Atlético até agora, nesse ano, ele faz uma campanha, no geral, inferior ao que a gente sabe que esse grupo de jogadores pode apresentar. Então, o período com o Cuca não foi bom, o período com o Sampaoli começou hoje, na prática, e tem alguma coisa para acontecer até o final do ano. Vamos ver como o atleticano vai ver o seu time lá no mês de dezembro. Mas hoje, do ponto de vista competitivo, a diferença entre eles é essa mesmo. É uma vitória por 2-0, clássica, sem sofrimento, apenas com a rivalidade, um pouco de temperatura exagerada por causa disso, mas competitivamente falando, o Cruzeiro não dá chances mesmo. Pois é, e hoje recorde de público lá no Mineirão por um torcedor, tá?
Um torcedor, 61.500, mais um torcedor a mais. E aí o recorde de público está batido. O torcedor do Cruzeiro fez uma festa muito grande. O momento é muito bom e é claro que isso também chama os torcedores para o estádio. Olha, Fez de Esporte, vamos falar do Caio Jorge. O Caio Jorge está num momento muito, mas muito iluminado. Fez os dois gols da partida de hoje. Temos uma tela para falar do artilheiro da Copa do Brasil, do artilheiro do Campeonato Brasileiro. E ele hoje na partida contra o Galo. Fez 2 gols, 2 finalizações, 2 no alvo. 8 duelos aéreos, 1 e ações na área rival, 3. O ranking dele no time, né? Primeiro, segundo ali 2 vezes, e era dúvida para a partida de hoje, e primeiro também ações na área rival. É o ranking até o momento da substituição, aos 21 minutos do segundo tempo. Quero mostrar também a temporada do Caio Jorge. Além dos números de hoje, ele tem 30 jogos pelo Cruzeiro em 2025, sem contar o estadual, né? 20 então na temporada. Gols por jogo, a média de 0,67, 5 assistências, 25 participações em gols, finalizações por jogo 2,8, minutos até participar de um gol 86,2 e ações na área rival 5,1. É a temporada mais artilheira da carreira dele. Também se tivesse feito mais gol em outra temporada, aí, meu amigo. Não estava no Brasil. Aí eu não sei, né? Aí não estava aqui, tinha voltado. É impressionante e assim, tem coisas no futebol que a gente fica repetindo, que a gente não é capaz de comprovar, mas que elas acontecem. Do tipo, quando o atacante está em boa fase, a bola bate nele e entra. Não existe nenhuma comprovação científica para isso, não se treina isso, não tem nenhum índice, nenhuma métrica que afira esse tipo de estatística, mas é uma das maiores verdades do futebol. Assim como quando a fase está ruim, a bola bate e vai embora. Olha esse gol, o segundo gol do Caio Jorge é isso. O chute vem, acho que é o William, né, que bate de fora da área, e ele simplesmente vai. O Caio Jorge vai, estica a perna e a bola bate na coxa dele e mata o Everson. E ele tem feito gols assim. É um atacante muito oportunista, que vive uma temporada de fato sublime no Cruzeiro. Não por acaso ele foi convocado para a seleção brasileira. E eu acho muito interessante essa retomada de carreira do Caio, porque ele surge muito novo no Santos, fazendo gols importantes naquela campanha que o Santos quase foi campeão da Libertadores, perdendo para o Palmeiras no Maracanã, em tempos pandêmicos. Ele vai para a Itália e na Itália ele não consegue jogar. Não consegue jogar porque a adaptação foi mais lenta e porque ele teve lesão de joelho que o atrapalhou, ele ficou um tempão parado, não conseguiu jogar na Juventus, foi emprestado, voltou. Então, assim, ele estava num movimento de dúvida sobre a própria carreira. E ele veio aqui gravar o Bola da Vez com a gente antes do Mundial de Clubes e ele falava que em dado momento da recuperação dele, ele tinha dúvida se ele ia conseguir voltar a jogar. E aí o Cruzeiro acredita nele, contrata, assim, a gente está vendo janela, né, recém-fechada, valores exorbitantes. O Cruzeiro pagou 4 milhões e tantos de euros, mais gatilhos, sim, se os gatilhos todos forem, dá 6 milhões de euros. Sabe, a gente está vendo jogador a 15, 20, 25. Isso precisa ser lembrado sempre. Um negócio muito bom, sempre, né? Feito pelo Alexandre Matos na época do Cruzeiro. 23 anos. Pois é, de 23 anos, sem falar em potencial de revenda, mas a entrega técnica, né? Então ele voltar, teoricamente dar esse passo atrás do sonho europeu, voltar para o Brasil tão jovem e ter essa temporada sim, espetacular. E a bola, de fato, além dos jogos em que ele joga muito bem, constrói lindos gols, que ele fez vários, tá naquela fase que a bola procura, bate e entra, é a coisa do atacante mesmo. Tem isso, André. Tem dias que você não acredita em você mesmo, mas você tem pessoas que acreditam em você. E isso basta. E foi o que aconteceu com o Caio Jorge. Essa coisa de, não sei se eu vou conseguir voltar a jogar, é muito do momento da lesão. No momento da lesão, tudo começa a passar um monte de besteira e já ouvimos vários jogadores falando sobre isso. Mas eu sei que ele acreditava no futebol dele. Ninguém desaprende a jogar futebol e já víamos o talento dele no Santos. Ele passou por um momento de muita dúvida, né? Deve ser muito difícil. E acho que quanto mais jovem você é quando isso acontece, e infelizmente na carreira de quase todos os jogadores de futebol é necessário lidar com problemas de lesão, às vezes mais graves, e a dúvida que isso representa em relação a vou conseguir voltar do jeito que eu jogava, vou me recuperar, as pessoas vão duvidar de mim. Então, é absolutamente compreensível que isso passe pela cabeça de alguém que está enfrentando uma interrupção da carreira, ainda mais por um tempo maior, né, do que seria o normal de lesões leves, e não conseguir enxergar um futuro feliz. Mas, né, no momento em que o Caio Jorge tem um desempenho tão absurdo,
é convocado com todos os méritos para a seleção brasileira por um treinador que está observando muita gente e dá a ele uma oportunidade que tem tudo a ver com o calendário que ele está tendo com a camisa do Cruzeiro. Eu acho que se ele lembrar de todas as dúvidas que ele teve aí no passado, ele vai perceber que tudo bem, é normal, mas a vida hoje é muito melhor do que ele jamais imaginou. E talvez, né, com isso, evidentemente, eu não quero que ninguém pense que eu estou torcendo para ele sair do Cruzeiro, para ele sair do Brasil, mas pela idade dele, é muito possível que ele tenha uma segunda oportunidade, né? Porque jogando a bola que ele está jogando, fazendo gols de todas as maneiras, porque esse jogador, ele é muito bom quando o Cruzeiro, a sua característica atual, explora a velocidade no contra-ataque, ele tem um controle de bola em alta velocidade que não é todo mundo que tem, ele finaliza muito bem de perto do gol, de longe do gol, ele tem um senso de posicionamento que é próprio dos grandes atacantes e, né, não sei se isso vai durar por toda a carreira dele, se durar não dá para dizer até onde ele pode chegar, a bola bate nele e entra em jogos decisivos. Então, assim, o pacote do Caio Jorge está completo nesse momento. E ele era dúvida, né? Porque ele foi cortado da seleção com uma lesão muscular, poderia não jogar. Assim, a gente tem hoje eu digo em 2025, 2 grandes jogadores na temporada. Temos os 2 melhores jogadores da temporada no Brasil, destacados, e depois, como se fosse aquele programa da concorrência que tem os cavalinhos, tem 2 cavalinhos lá na frente e depois tem o resto. Ele e o Arrascaeta, depois vem os mortais da temporada. Ele e o Arrasca são disparado e inquestionavelmente os 2 melhores jogadores da temporada. A ponto... Tendo que escolher um. É que o Arrascaeta é mais completo, mas eu escolho a temporada do Caio Jorge, é muito especial, muito especial. Você também escolheria a temporada do Caio Jorge? Aí é complicado pelo seguinte, tem um jogador que já está, infelizmente, mais próximo do final da sua carreira em alto nível e tem um cara que está no começo da trilha, né? Então, se eu fosse escolher hoje um jogador para disputar uma final amanhã, eu escolheria o De Arrascaeta. Se eu fosse escolher hoje um jogador para montar o meu time para uma temporada ou 2, eu escolheria o Caio Jorge. E uma diferença, o Arrascaeta, ele ajuda o Flamengo a estar dentro do que se esperava do Flamengo. O Caio ajuda o Cruzeiro a melhorar a expectativa sobre o Cruzeiro. Sim. Mas, de fato, são 2 jogadores tão diferentes, né? Inclusive, seria uma dupla espetacular. O Arrascaeta, que já foi do Cruzeiro. Mas o que eu queria destacar é que a temporada do Caio era tão boa como é a do Matheus Pereira, em menor escala, mas muito boa, que não tem mais discussão sobre mas o Gabigol tá lá e ele é uma reserva, e não é porque o Caio é melhor do que o Gabigol, porque não é essa a discussão, é sobre o momento de cada um. O Gabigol vem de 2 anos ruins, no mínimo 2 anos ruins, e o Caio pegou um foguete essa temporada a ponto de não se discutir mais sobre a titularidade do Gabigol. Sobre discussão hoje, quem é melhor? É o Caio Jorge, então ele fica, é uma questão de momento, e é isso. É o momento dele. Eu vou ser clubista agora. O Caio Jorge, ele começou no Náutico, quando ele tinha 6 anos de idade. Então foi ali que ele aprendeu. Foi lá que ele aprendeu. Você estava pensando que era onde? Ele é pernambucano, né? Você estava pensando que era no Santos, não. Menino da Vila, água da Vila. Foi no futsal do Náutico. E ele fez mais de 100 gols. Quando ele tinha 6 anos de idade, ele começou Inspirado no Náutico. Em Cook. É isso. E aí o pessoal depois não dá o crédito. Inclusive, a FIFA deveria olhar para isso e ter o sistema lá da volta. De solidariedade. De solidariedade, o Náutico. Eu defendo isso. Tudo bem, Marcela? Um beijo pra você, abraço pro André, Zupac, fã de esportes. Estamos aqui na zona mista do Mineirão. Daqui a pouco vão passar os jogadores do Atlético. Do outro lado passam os jogadores do Cruzeiro. Tava lembrando aqui com os companheiros, vocês citaram o Milito. Ele também estreou num clássico, estreou num Cruzeiro e Atlético, final do Campeonato Mineiro, 2-2 lá na Arena MRV. Depois foi campeão aqui no Mineirão, vencendo por 3-1. Sampaoli agora é o 5º técnico na história que estreia num clássico, estreando com essa derrota, uma classificação dos sonhos para os cruzeirenses que lotaram aqui o Mineirão. Bateram, aliás, recorde de público no ano, 61.854 torcedores, estádio completamente lotado, e o Atlético sentiu todo esse ambiente. O Sampaoli se apresentou no Atlético, né, chegou para treinar o time na quarta-feira passada. De quarta-feira até quarta-feira ontem, foram
8 dias e 13 treinamentos. Ele fez um intensivão para tentar passar a sua ideia, para passar o seu plano de jogo, a sua estratégia para tentar surpreender uma virada aqui no Mineirão. Pelo que a gente viu aí, não conseguiu. Ele entrou com um esquema com 3 zagueiros, com o Fausto Vera já improvisando, o Fausto Vera fazendo essa função de terceiro zagueiro, o Coelho jogando pela ponta, Guilherme Arana na outra, e a gente viu ele o tempo todo inquieto no banco de reservas. Claro, estava sentindo que o time não estava respondendo em campo. Então saiu, claro, bastante decepcionado o treinador que acabou de chegar, fez todo esse intensivão para preparar o time e também para recondicionar a equipe para o restante da temporada, porque o Atlético precisa se recuperar no Campeonato Brasileiro e tem a Copa Sul-Americana contra o Bolívar. Pega o Santos já no final de semana aqui em Belo Horizonte e depois viaja para La Paz. Para o lado do Cruzeiro foi uma classificação dos sonhos, muita festa. Claro que para os jogadores essa classificação não basta, o Cruzeiro volta à semifinal da Copa do Brasil, que é o maior campeão, né? O Cruzeiro volta depois de 7 anos, foi campeão em 2018, então está retornando a uma semifinal. E do outro lado o Atlético vai tentar aí enxugar as lágrimas dessa derrota e se recuperar no Campeonato Brasileiro e tem também a Copa Sul-Americana. Então, bastante abatido o treinador, não conseguiu colocar em prática a sua ideia, mas agora tem o restante da temporada e muitos compromissos importantes para o Atlético. Marcela. Tá certo, Vinícius, um beijo para você, muito obrigada. Então, qualquer entrevista aí passando pela Zona Mista, você vem e nos chama. Bom, grande vitória do Cruzeiro, mais uma vez aí, 2-0, 4-0 no agregado, fora o baile, né? O Cruzeiro jogou demais, o meio de campo do Cruzeiro dominou. Eles que povoaram bastante o meio de campo, né? Para tentar neutralizar aí o Cruzeiro e também atacar, mas o meio de campo do Cruzeiro estava bem protegido, né? Pelos nossos volantes. As laterais também estavam bem protegidas, porque os pontas, né, são mais volantes do que um meio avançado, né, do que um ponta mesmo. Então a gente estava bem tranquilo em relação a isso. E era só esperar uma brecha para a gente fazer os gols. Conseguimos fazer. O Atlético não conseguiu reagir. Podia ficar até ano que vem tentando fazer gol e não ia conseguir. E mais uma vez, semifinal é garantida pra gente. Em dezembro a gente vai tentar esse título. Primeiro contra o Corinthians. Tentar passar, igual a gente já conseguiu, né, ganhar deles aí na final. Agora vamos tentar na semifinal e passando, capaz de ser o Fluminense, né, porque o Fluminense é melhor que o Vasco, porém Botafogo também é melhor que o Vasco e perdeu, né, saiu nos pênaltis. Vamos ver, pra gente é melhor o Vasco passar, mas primeiro vamos passar a gente, né, a gente tem que se classificar, depois o que vier é isso aí. E olha que pode acontecer o que eu falei há um tempo atrás, hein. Cruzeiro passaria pelo Atlético, Fluminense também passaria pelo Bahia, semifinal Cruzeiro passaria, Fluminense, né, passaria também a semifinal, se não me engano eu falei até Botafogo, mas pode ser o Vasco também, tanto faz, e na final Cruzeiro e Fluminense, e o Cruzeiro conseguiria a vingança, porque o Fluminense nos tirou em 2022, né, perdemos lá, depois perdemos aqui, e Cruzeiro campeão em cima do Fluminense, lavando a alma aí, né, ainda sendo campeão em cima do time que tirou ele. Vamos ver o que vai acontecer, né? Até lá tem muita coisa para acontecer ainda. Tem um brasileiro. A gente já vai saber se a gente vai ser campeão, se a gente vai estar classificado, né, para o Libertadores, se a gente vai estar na pré-Libertadores. Até lá tem muita água para rolar ainda. Mas é isso. Já deixa aquele like, se inscreve, compartilha com seus amigos, ative o sininho para não perder nenhum vídeo. E é isso. Um abração para todo mundo e até o próximo vídeo.